E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui o resumo da rentabilidade, passar aqui um panorama do que aconteceu com as carteiras que eu compartilho aqui no YouTube durante a última semana, tá? Então estou aqui no BTG Pactual, onde eu tenho a minha carteira de dividendos. Carteira de dividendos, como vocês sabem, é uma carteira um pouco mais conservadora, ela oscila menos, ela tem uma estabilidade maior, a carteira está bem, está indo relativamente bem. Não tenho muito do que reclamar em relação à nossa carteira. Estamos recebendo dividendos, temos previsão para dividendos de BBSE, que eu aumentei bastante aqui a nossa posição. Então, BB Seguridade, que é a BBSE 3, nós temos 1.779 ações, ela vai pagar em agosto, tem uma previsão de pagar R$ 1,60 por ação. Então nós temos 1.779 ações. Então 1.779 ações. Então a nossa previsão de receber aí em agosto, setembro, 2.846,40 em dividendos de BB Seguridade. Então nada mal, né? Então BB Seguridade está negativo, mas eu não vejo aqui grandes problemas. BB Seguridade está com um lucro forte, performando bem, é uma empresa com a rentabilidade espetacular, então não tem por que nós ficarmos sofrendo aqui, preocupados com isso. Então se a gente for ver aqui na performance da carteira, a carteira está indo bem, nós estamos batendo a inflação, que é o IPCA, né? O índice de preço ao consumidor aqui no Brasil, nós estamos batendo o Ibovespa. Tá? Então, se eu considerar aqui o Ibovespa num período longo, né, desde o início da carteira, se eu considerar nos últimos 3 meses, aí a gente está perdendo, mas se eu considerar nos últimos 6 meses, nós estamos ganhando do Ibovespa, e se eu considerar nos últimos 12 meses, né, nossa carteira tem aí 7 meses, nós estamos ganhando fortemente do Ibovespa, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, eu não comprei, não vendi absolutamente nada durante a semana, tá? Eu estou aqui na Clear, também aproveitei já para filtrar. Como vocês podem ver, eu não comprei, não vendi nada, tá? Então, dá uma olhada aqui no resumo da nossa carteira, aqui na Clear. Para vocês terem uma ideia como oscila a carteira de Small Caps, ela pode dar uma rentabilidade maior? Sim, mas ela pode também acelerar a queda. Então você precisa buscar e identificar o seu perfil de investidor. Então, para vocês terem uma ideia, na quarta-feira nós estávamos aqui com 306, 307 mil reais, caiu para 294 na sexta. Estávamos aqui com 43, 44 mil reais de ganho, caiu para 29.200. Então, é um exemplo que eu quero dar, que a nossa carteira oscila muito no ambiente de small caps, tá? Mas nós estamos com boas empresas, estamos com empresas nos dando lucratividade realmente interessante. PetroRio, eu fiz inclusive um vídeo sobre PetroRio, no qual eu falo que PetroRio é a melhor small cap da bolsa, na minha opinião, obviamente. Então, olha só o retorno que ela está nos dando. Nós temos aqui 2 meses que estamos posicionados em PetroRio. Marfrig já está me decepcionando um pouco, está demorando muito a subir, a reagir, apesar de estar num ponto interessante. Estamos tendo um retorno relativamente interessante aqui em Movida, porém, pessoal, Movida já nos esteve dando 8 mil de margem aqui de lucro, né? Caiu bastante, corrigiu muito. Porto Belo está nos dando um bom retorno, é uma forma interessante de estar exposto ao mercado imobiliário, mesmo sem estar exposto a construtoras, tá? Simpar, que é a dona da Movida, também está nos dando um retorno interessante, já esteve nos dando 12 mil de lucro. Taurus, agora caiu bastante, já esteve nos dando retorno. O IS é o nosso caranguejinho aqui de lado, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia da nossa carteira aqui de small caps na Clear. E aqui nós estamos com a nossa carteira internacional. Então, se você é aquela pessoa que está com receio de deixar o seu patrimônio, os seus investimentos no Brasil, estou aqui compartilhando uma carteira e mostrando como é investir no exterior. Não estou recomendando nenhum ativo. Eu apenas compro as empresas que eu acho que são interessantes. Então, a ideia é que você fortaleça as suas ideias, a sua mentalidade de investidor, estude um pouco mais as empresas. Pode ser que eu esteja completamente errado. Por exemplo, eu invisto nessa empresa chinesa de aluguéis de carros elétricos. Eu já ganhei muito nela.
né? Já chegamos a ganhar aqui mais de 5 mil dólares nessa empresa. Então, se a gente, se eu estiver errado, imagina só, é uma empresa chinesa, né? China é sempre um pouco obscuro. Invista aqui em Google e o restante do nosso patrimônio, pessoal, está em caixa. Então, por que está em caixa? Porque eu vendi muitas nossas empresas. Então, eu vendi Adobe com lucro absurdamente alto, Microsoft com lucro alto, Salesforce com lucro alto. Então, a hora que o mercado corrigir essas altas extremamente fortes, a ideia é que a gente volte para esses ativos, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, a nossa última compra foi a própria Li Auto, a 9 dias. Então, comprei a 9 dias, estamos com um lucro de 4,15%. Tá certo? Então, vamos lá falar um pouco sobre a nossa rentabilidade, o resumo da rentabilidade durante a semana, tá? Então, está aqui o resumo durante a semana, o que aconteceu. Na semana do dia 13 ao dia 7, o Ibovespa subiu 0,69, mas salvo pela sexta-feira, que trouxe da sexta-feira daquela semana, né, que trouxe boas notícias vindas dos Estados Unidos, né? Então, acabou trazendo um fluxo de estrangeiros interessante, fez a bolsa subir, mas era para ter caído, ainda bem que subiu, né? Então, na semana do dia 10 ao dia 14, o Ibovespa caiu 1%. A nossa carteira de dividendos semana passada caiu 0,34%, nessa semana subiu 2,31%. A carteira de Small Cap subiu 3,18% semana passada e nessa semana subiu 1,55%. A nossa carteira internacional caiu 0,09 na semana passada e nessa semana subiu 1,18. Como eu já mostrei, eu não comprei e não vendi nada, tá? Na carteira de Small Caps, na carteira de dividendos também, não comprei e não vendi nada. Carteira internacional, a mesma coisa, não comprei e não vendi nada. Não fiz nenhum aporte do meu bolso essa semana, nem sempre é possível, né? Fazermos aportes. Os aportes totais do meu bolso, então desde janeiro eu apliquei na nossa carteira de Small Caps 265 mil reais e agora estamos com 294 aproximadamente, com um lucro de 29.292, rentabilidade de 10,98. Então estou relativamente satisfeito. O mercado brasileiro não tá fácil mesmo. Muita gente aí no bull market, né, que é quando o mercado está subindo muito, comprou qualquer coisa e subiu e se achou muito inteligente. E agora que o mercado está seletivo e o mercado não está, digamos, facilitando as coisas, já não fica tão evidente assim você comprar qualquer coisa e ele subir, tá? E ela subir. Então, nossa carteira de dividendos, nós investimos 205 mil reais, estamos com 216, um lucro de 11 mil reais e uma rentabilidade de 5,38 aproximadamente no geral aqui, tá? Bom, valor total do nosso patrimônio em carteira, semana passada, isso é importante, faz isso aqui para você ver que oscila o seu patrimônio. Na carteira de dividendos, você não deve se preocupar com seu patrimônio oscila, a não ser que você tenha investido em péssimas empresas. Mas se ela oscilou, é um bom indicativo de que as ações estão corrigindo para que você compre mais ações, tenha um número maior de ações e com isso receba mais dividendos. Por quê? Porque nessa estratégia de dividendos, quanto mais ações você tiver de uma empresa, mais dividendos você vai receber quando ela anunciar a distribuição do seu lucro aos acionistas. Então, se você tem 100 ações e ela distribui R$1 por ação, você vai receber R$100. Mas se você tiver 1.000 ações, R$1 por ações, você vai receber R$1.000. Então, essa é a ideia na carteira de dividendos. Então, a carteira caiu, como eu mostrei lá na rentabilidade, aproximadamente R$5 mil, tá? A nossa carteira de Small Caps estava em 289.600, foi para 294.100. Então teve uma alta aqui no nosso patrimônio na carteira de Small Caps. Na carteira internacional, em dólares, estava 20.192 dólares e foi para 20.431 dólares, como a gente viu na nossa rentabilidade, tá? Então vamos lá falar aqui um pouquinho sobre o gráfico, né, do Ibovespa. Bom, pessoal, o Ibovespa resolveu ficar aqui de lado, né? Durante esta semana ele pode vir aqui corrigir
relativamente bem aqui até os 118 mil pontos, 218.900, que ainda vai estar relativamente bem dentro do cenário de alta, que é um suporte. Semanal continua dentro de um canal de alta, né? Esse canal aqui de alta, mas note que já começa a querer encostar na LTB, tá bom? Então, muita atenção no semanal aqui, vou ver se ainda tem tendência de alta. No diário, a mesma coisa, está dentro de uma tendência de alta, dentro de um canal de alta, mas está se mantendo aqui no suporte, tá? Está se mantendo aqui nesse suportezinho no 117 mil pontos, mas pode vir aqui até os 118, tá? Então, muita atenção aqui com o Ibovespa também no diário. Bom, algumas das nossas ações aqui, né? Posição grande que eu tô, PetroRio, uma empresa que eu gosto demais, olha só. As empresas, elas entregam alguns padrões, pessoal, as ações entregam alguns padrões. Então, essa empresa, a PetroRio, ela estava nessa lateralização dentro desse canal, como você pode ver. Aí ela veio, ameaçou subir, ameaçou romper a lateralização, rompeu, começou a devolver, voltou para dentro da lateralização e estilingou. Só na sexta-feira que ela devolveu 3,17. Então, numa posição grande, é chato que ela devolveu tanto, mas faz parte. Nos deu uma oportunidade aqui para comprar, olha só. Então, PetroRio chegou aqui à casa dos 42,89, máxima histórica, tá? E ó, chegou aqui aos 40 na casa aqui dos 43, né? Então, máxima histórica, mas deixou um pavio ali e foi embora. E agora, aguardar a próxima semana, que isso aqui é no diário, tá? No semanal, PetroRio a mesma coisa, rompeu aqui, teve uma semana de alta, 5,51, a outra semana já tinha sido de alta, 6,12, então PetroRio vem nos dando aí um bom retorno. Então é aquilo que eu vinha falando, precisava muito aumentar a minha posição em PetroRio. Então esse foi o ativo que eu escolhi para falar durante essa semana, uma ação importante, uma ação que, na minha opinião, tem pouca margem para você errar quando você investe nela. Aqui ela não vai te pagar dividendos, mas ela vai se valorizar e consequentemente aumentar teu patrimônio, tá? Então você vai comprar por um valor menor e vender por um valor maior no futuro, tá bom? Então pretendo aumentar a minha posição em PetroRio ainda, mesmo depois dessas altas. PetroRio ainda está muito barata. Ela vai entregar muito crescimento durante o ano, vai se valorizar muito durante o ano. No meu ponto de vista, óbvio, posso estar totalmente errado, não estou recomendando nem que você compre, nem que você venda, mas eu estou investindo nesse ativo, vale você estudar para saber se está dentro do seu perfil de investidor, tá bom? É isso aí, até a próxima semana, bons investimentos, bons negócios, boa semana de trabalho aí, um abraço.